E vem conferir a análise do 7º episódio da 3ª temporada de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. E lançou neste domingo o 7º episódio da 3ª temporada de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. E agora sim estamos chegando no final da temporada. Afinal, estamos no episódio 7 e essa temporada vai até o episódio 11. Episódio esse que começa da mesma forma como o último terminou, com o Tanjiro tentando cortar o que eles acreditam que é a última cabeça que falta da lua superior número 4, que é a forma menor dele em questão de tamanho. Na hora que ele vai cortar, está quase cortando, ele é surpreendido por um novo, vamos dizer assim, poder que aparece, que sai do chão, que seriam uns galhos, né, umas árvores, pode-se dizer assim, num formato meio que você pode escolher cobra ou meio que um dragão, e aí ele começa a atacar ele. Bom, algumas coisas interessantes já começam a ser discutidas aqui para poder ter uma discussão. A primeira coisa que eu estava muito ansioso para saber como esse poder e como essa criatura que apareceu nesse episódio iria surgir, porque eu não li o mangá, eu não sei como é que funcionam muito bem os poderes da lua, que ainda não foram apresentados, como muita gente que leu o mangá sabe, já está ansioso para muita coisa que vai acontecer até o fim da temporada. Mas eu sabia que essa criatura cobra iria aparecer. Afinal, ela tá bem presente na abertura. E já que a abertura vai toda vez, aparece todo episódio. E eu gosto de ficar vendo as aberturas, eu estava ansioso para saber como iria aparecer. Achei interessante a aparição dela. A única coisa que eu não esperava é que fosse uma criatura totalmente feita em 3D. Eu sei que eles estão com o costume de fazer bastante coisas em 3D, principalmente criaturas mais fora da realidade, como esses peixes meio humanoides. Isso é interessante no ponto do 3D, porque eles escolhem fazer essas criaturas que são mais maiores ou com um formato diferente, mais monstruoso, como 3D, e os humanos, de modo geral, pode-se dizer assim, como algo mais 2D, uma animação que não acaba sendo uma animação realmente em 3D. Eu acho que eles escolhem fazer isso porque exatamente acham que não vai criar um impacto negativo nas pessoas. Quando normalmente a animação é toda em 3D e não tem tempo nem orçamento necessário para fazer com que ela fique fluida, como acontece em filmes, até o Demon Slayer, que tem bastante, tem uma animação sempre fantástica, Jujutsu Kaisen, outro anime que tem uma animação muito boa, Chainsaw Man, e aí com essa animação boa, eles conseguem ter mais orçamento para fazer um 3D mais decente, eles preferem fazer só com que as criaturas do episódio como um todo sejam em 3D, para não gerar essa estranheza em quem está assistindo. E aqui, isso meio que acontece, porque não fica ruim em cena, acaba ficando algo mais fluido, o 3D deixa com que a brincadeira da fluidez, para ficar até por ser realmente um 3D ali, acabe funcionando bem, mas eu gostaria de ter visto mais uma animação que conversasse como um todo com o resto da animação. Demon Slayer entrega excelentes lutas mesmo. E normalmente o que eles fazem é que fazem com que os personagens não sejam em 3D e o cenário atrás seja em 3D. A luta final, a luta impactante do final da 2ª temporada envolve muito isso. Aqui na 3ª temporada eles estão usando bem mais 3D do que estavam usando antes. E pra mim é uma mistura de sentimentos. Não achei ruim, acho que tem um potencial gigantesco de lutas muito bem feitas e muito bem animadas contra os Hashiras, essa criatura e as luas superior contra os Hashira e essa criatura como um todo, sendo um potencial para criar dinamismo e aquela ação marcante que Demon Slayer tem, mas por outro lado, eu tenho medo desse 3D que volta e meia não me agrada, dependendo do anime. Claro, dá para dar um voto de confiança, afinal é Demon Slayer, e Demon Slayer sempre entrega animações fantásticas, mas, por exemplo, o Peixe de Sapo já não me agradou na temporada como um todo, e aqui, mais uma vez, é algo que mistura sentimentos. A partir daí, eles focam mais na lua superior número 4 e no seu novo formato, pode ser que se diz assim, a seu formato final. E como ela surgiu? O Gane explica como surgiu esse novo corpo. O surgimento dela não foi porque cortaram a cabeça, foi porque uma das divisões da lua superior acabou sugando as outras 3 e dessa forma criou essa versão mais forte dela. Algo super interessante, porque aí entra o elogio que eu sempre faço a Demon Slayer. Visualmente esse anime é fantástico. Você quer saber como um design de um personagem é marcante e bem feito? Isso tem vários motivos, já tem várias formas. Mas é quando você não sabe o nome dele direito, não lembra o nome muito bem do personagem, mas só de você ver algo, você lembra dele. Ele aparece na sua visão, na sua cabeça, como seria esse personagem. Isso quer dizer que o visual é marcante, que o design é bem feito, que ele fez a sua proposta, porque ele te marca. Se é um visual genérico, você não vai lembrar nem como era o personagem e nem qual é o nome dele. Aqui você lembra muito bem. Eu terminei o episódio e queria ver mais desse personagem, porque visualmente ele é impactante, é bem feito, o design é incrível, não só a parte da aparência dele, mas como é o formato em volta. Já dá pra entender um pouco mais como funciona o poder dele, que seria aqueles, vou dizer assim, bongô que tem em volta
dele, que ele bate, faz o barulho, a partir desse barulho ele controla essa criatura meio formato de serpente, meio madeira, e é super interessante, o visual é bom, e aí ele também traz uma discussão muito boa, que eu nem imaginei que Demon Slayer ia tão profundo nisso, uma discussão boa e interessante, e que se Demon Slayer, que eu acho que não vai fazer, quiser aprofundar, pode ser interessante. A Lua Superior faz a seguinte discussão: quem é o verdadeiro vilão da história? A Lua ou quem está lutando contra a Lua, que seria os Hashira? Porque essas histórias, a gente sempre vê só um lado da história, e nesse caso são os Hashiras. Já que os Hashiras estão do lado dos humanos, é normal você olhar para o vilão e imaginar que ele é o grande vilão de toda aquela história. Aqui, a Lua Superior traz uma discussão interessante, que óbvio, não vai fazer com que eles sejam bonzinhos, eles são os vilões da história, mas pode ter uma discussão mais profunda a partir daí, de qual é a origem deles. Eles são realmente maus ou o que a sociedade fez eles chegar até aqui? Na temporada passada, os vilões, as Luas Superiores, que eram os vilões da segunda temporada, já tinha essa discussão de, quando mostra o flashback deles, mostra como eles sofreram, como os humanos vieram chegar até o ponto de virar uma Lua Superior, já cria um pouco essa discussão de quem é o verdadeiro vilão da história até certo ponto. Os humanos não são completamente bons, os Hashiras não são completamente bons, como as Luas Superiores não são completamente más. Então, pra mim, é uma discussão interessantíssima, que eu espero sim que seja aprofundada ao longo dessa temporada ou das próximas. Chamou minha atenção. E a partir daí a gente entra na segunda parte do episódio, que seria focado no Hashira da Névoa. Ele finalmente voltou. Ainda tá preso naquela jarro de água, tá fazendo ele perder a sua respiração, e sem respiração ele não consegue usar direito seu poder. A partir daí a gente vê mais um pouco da Lua Superior número 5, que é o Gyoko, não é? Se eu não me engano, esse é o nome dele. A gente não vê muito sobre ele nessa parte, mas a gente vê que ele vai atrás da espada que o Haganezuki está fazendo, está polindo, e ele está impressionado com aquela espada, que mais uma vez reforça a ideia de ser aquela espada que a Hashira do Amor falou, que estaria escondida dentro da montanha, e que seria uma arma mística e que destruiria todos, em relação a ser uma espada super forte, e que vai cair na mão do Tanjiro em algum momento. Essa parte, é uma parte até meio boba, né? Como que a Lua Superior não quer matar ele por causa da arte que ele está fazendo, e que já que ele também é um artista, já que a Lua Superior também se considera uma artista, na parte de ver ele tão concentrado fazendo aquela obra de arte, aquilo faz com que ela não queira matar ele, que seria algo fácil. Ela quer, na verdade, desconcentrar ele para fazer com que ele perca a concentração no trabalho que ele está fazendo, no trabalho artístico dele. Eu entendi a mensagem que essa parte quis fazer, na ideia de a Lua Superior não quer atacar, matar ele, quer atacar mais o emocional dele, destruir o espírito dele. É uma ideia interessante, mas eu acho que parece até meio bobo quando você pensa no episódio como um todo. Parece algo que é super complexo, mas não é, e no ponto de realmente só para dar tempo do Hashira da Névoa realmente sair da prisão dele. Parece que é só isso. Então, pra mim, a ideia não é ruim, mas eu acho meio boba a forma como eles colocam ali. A partir daí, a gente também consegue finalmente ver o rosto de um ferreiro, algo que a gente nunca tinha visto direito, e aqui, numa das ataques que a Lua Superior dá nele, acaba quebrando sua máscara, e a gente acaba vendo o seu rosto. Algo interessante, a gente nunca tenha visto, e é bom para saber como isso vai impactar nele como ferreiro a partir daqui. Depois disso, a gente tem um pouco mais do Hashira da Névoa, vendo o Tanjiro e tendo algumas lembranças dele, mas ele não sabe por que ele tá vendo o Tanjiro, porque o Tanjiro nunca falou aquilo para ele, mas ele tá tendo aquelas visões exatamente porque ele tá no momento de morte, ele tá perto da morte, tá perdendo a consciência. A partir daí, ele consegue receber um pouco de gás, né, um pouquinho de... para poder ter mais energia para conseguir usar seu poder. Ele sai da prisão dele e ele percebe que, na verdade, a pessoa que ele imaginou que era o Tanjiro era, na verdade, o seu pai. E aí o pai dele é muito parecido com o Tanjiro e o episódio acaba. É muito bom saber que, de novo, mais uma vez, a cada episódio, e vai ser provavelmente no próximo, a gente vai conhecer mais do Hashira da Névoa, porque vai ter mais flashback dele e vai mostrar mais coisa dele criança, pelo menos eu imagino, através das aberturas. Então, algo que pode ser interessante. Uma coisa que eu senti falta foi da Hashira do Amor. Eu ainda quero ver mais dela nessa parte da luta, na parte da ação, ver ela fluindo mais, se ela tá meio sumida, mas de modo episódio, geral, não foi um episódio ruim, foi um episódio que realmente ele já se prepara pro final da temporada, apresenta quem vai ser o grande vilão, apresenta um pouco do poder dele e constrói um pouco mais dos Hashiras para poder chegar pra essa luta final. Até já mostra que a espada final, a espada que provavelmente vai chegar na mão do Tanjiro como a espada mais forte, já tá praticamente pronta. Então esse episódio não foi um episódio ruim, achei um episódio mediano, com boas revelações, umas discussões interessantes apresentadas, e principalmente, ele é o início do fim da temporada, em como eles apresentam a história como um todo. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do novo episódio de Demon Slayer? O que você espera do próximo, do final da temporada? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.